Boa noite, meus irmãos. Estamos com vocês em mais um domingo e eu creio que Deus tem muito para a sua vida. Nós vamos, como de costume, ao nosso culto de hoje e eu quero orar com vocês. Na sequência, nós vamos ouvir os louvores. A equipe vai estar ministrando 3 cânticos para que nós possamos glorificar, entoar ao nosso Deus, glorificar ao nosso Deus nessa noite. Eu quero orar então, abençoando o louvor, abençoando a sua vida na sua casa e logo em seguida, após o louvor, eu estarei ministrando essa palavra de Deus ao nosso coração, à nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, por cada vida que está nos ouvindo, que parou esse momento para poder então dar atenção à Tua palavra, dar atenção para Te cultuar, meu Pai. Venha visitá-lo, venha olhar por ele, pela sua família, meu Pai. E não sei se nesse momento alguém passa por alguma luta, alguma provação, ou algo que talvez lhe aflige o coração. Mas eu clamo a Ti, que Tu és o Senhor que pode, ó Pai de amor, dar alegria, trazer paz e resolver essa questão sobre essa família, sobre essa vida. Eu rogo por ele, clamo por ele aqui agora, meu Pai, no Teu nome santo. Clamo também pelo louvor que vai ser ministrado daqui a pouco, meu Pai. Também a falar de uma forma abençoadora através dos cânticos nas vidas de cada um que vai ouvir a palavra cantada. Nós clamamos a Ti, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ficar com o louvor. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E seus cabelos são brancos como a neve. E seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Meu Jesus, Salvador. As maravilhas de teu amor.
consolo, abrigo, força e refúgio, eu, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Meus amados, eu quero ler um texto com vocês. É um texto muito conhecido e, por ser conhecido, é fácil nós compreendermos e tirar boas aplicações para a nossa vida pessoal. O texto se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 46 ao 52. Esse texto conta, ele fala sobre a história, então, de Bartimeu. Vamos ao texto, então, que Deus pode falar para nós aqui. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. A minha oração, de olhos abertos, olhando para você, é que esse texto, que essa palavra, ela venha falar profundamente no seu coração, na sua vida. Vamos então verificar o que Deus tem para cada um de nós. Essa história, como eu disse antes, ela é uma história muito linda, é uma história que vem nos ensinar alguns princípios bíblicos. Eu posso tirar talvez 3 aplicações, talvez algumas outras entre elas no texto de hoje, para o nosso crescimento e nossa comunhão com o nosso Deus. A princípio, vamos tentar entender onde esse cego estava, como era esse lugar que ele estava. A trajetória, então, desse homem que saía das trevas e foi para uma luz maravilhosa, que foi o encontro com Cristo Jesus. Basicamente, Jericó, ela era uma cidade conhecida aos nossos olhos. Vamos pensar comigo aqui. Jericó, a cidade, era a mesma cidade, basicamente, quase a mesma cidade, que nós vimos então que ela foi destruída os muros muito tempo atrás, em relação, quando o povo entrou na terra da promessa, entrou em Israel. Mas tem um adendo aí. Essa Jericó, a Jericó, havia 2 Jericós aqui. Havia a velha Jericó, que era aquela que foi destruída pelo povo de Israel. Inclusive, havia uma palavra de Josué,
capítulo 6, que ninguém deveria, maldito seria aquele que reconstruísse aquela cidade novamente. Então foi feita uma nova cidade. Então havia 2 Jericós ali. Então dá a entender, o texto não fala exatamente aonde ele estava, se era nas ruínas da antiga Jericó, ou se era então na nova Jericó. Mas ali havia alguém, um cego de nascença, um cego que estava ali, que necessitava então voltar a enxergar, deveria então enxergar, então ter uma visão. Basicamente ali seria aquele lugar, quando aquele homem ouviu que Jesus Cristo viria, seria basicamente a última oportunidade que ele teria. Se nós observarmos os textos bíblicos, basicamente Jesus Cristo estava passando por ali. E depois dessa ocasião, ele ia então descer, ou iria subir então para a morte, e morte de cruz. Talvez o cego não viria Jesus Cristo, ele não sabia disso. Mas a Jericó, ela também era um lugar onde passavam as pessoas para irem para Jerusalém para glorificar e adorar o nosso Deus. E basicamente seria a última oportunidade daquele homem que estava ali. Algo que precisamos entender também em relação a Jericó é que as pessoas usavam a cidade de Jericó como se fosse um refúgio. Porque Jericó ficava basicamente, em torno de 20 a 25 quilômetros de Jerusalém. Então, era um lugar que as pessoas paravam, os comerciantes paravam ali, abasteciam, tomavam água, enchiam os seus odres de água, porque não havia água até chegar em Jerusalém, tá? Eles iam passar por um lugar desértico ali, era lugar de montanhas, era lugar que havia salteadores, ladrões também. Então, geralmente, eles dormiam ali e saíam na madrugada, saíam bem cedinho, então, de manhã na madrugada, para ir até Jerusalém. Era o rumo, então, que eles iam para Jerusalém para adorar, e muitos deles uma vez ao ano, porque era isso que eles deveriam fazer, segundo o Torá, segundo as leis de Moisés. A grande multidão que estava ali, havia uma multidão que seguia Jesus Cristo, que andava com Jesus Cristo. Aquele cego também, ele teria que, talvez, enfrentar essa multidão que viria, que estava ao lado de Cristo Jesus. Muitos estavam naquela multidão, talvez para ouvir as mensagens de Cristo Jesus, para perceber, tentar ver quem que ele era, talvez com uma curiosidade, mas vamos começar a entender que aquele homem que ele estava cego, ele tinha um propósito na sua vida. O encontrar com Jesus Cristo era algo primordial na sua vida. Ele tinha um propósito naquele encontro que ele tinha com Jesus. Primeiro lugar que eu posso aprender nesse texto, eu quero tentar entender com você qual era a condição daquele homem antes, então, dele encontrar Jesus Cristo. Existe uma condição de quando eu era antes de Cristo Jesus e quando eu encontro com Ele. Então, há uma mudança enorme, há uma transformação enorme que há no nosso viver, na nossa vida. O versículo 46 de Lucas, ele diz o seguinte: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Bartimeu, ele vivia em uma cidade condenada. Ele vivia em uma necessidade de esmolar, de pedir esmolas, de pedir ajuda ao próximo. Ele vivia numa condição talvez muito instável. Ele talvez no seu pensamento ele não tinha perspectiva para o seu dia de amanhã. Além de cego, Bartimeu era mendigo. Ele pedia esmolas. Ele dependia da ajuda de outras pessoas. Fique imaginando quão difícil era a situação, a vida daquele homem ali. E uma das coisas que eu posso também entender aqui, a Bíblia fala Bartimeu, e não fala o nome desse homem, porque até então, Timeu era o nome do seu pai. O texto na Bíblia não menciona o nome desse homem, mas as pessoas conheciam ele como fosse então o filho de Timeu. É como se falasse o seguinte: olha, você está vendo ali? Ali está o filho de Timeu, mas nunca disse o nome dele.
Fique tentando imaginar como estava o coração, a vida sentimental, como estava então a vida sentimental daquele homem ali. Certamente a sua estima estava baixa, porque ele não tinha nem nome, não mencionava nem o nome dele, mas ele era conhecido como o nome do seu pai. E a palavra que vem antes do seu nome, Bar, da ideia de filho, Timeu, então filho de Timeu. Então, ele não era conhecido pelo seu nome, mas era conhecido então pelo nome do seu pai. Ele estava à margem do caminho. A multidão ia para a festa, mas ele não podia. As pessoas passavam por Jericó, rumo a Jerusalém, para a festa em Jerusalém, mas ele não poderia ir. Ele não conseguia enxergar. E mesmo se ele fosse, havia, dentro dos costumes judaicos, por ele ser deficiente, ele não poderia nem mesmo entrar no templo ali. Vivia numa situação totalmente escassa, situação totalmente difícil para se viver. Segundo lugar que posso aprender nesse texto, está no versículo 47. E diz assim: e ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu posso observar aqui no versículo 47 que Bartimeu, ele procurou Jesus Cristo na hora certa. Era o momento certo. Jesus Cristo estava passando por ali. E era o momento dele então chegar diante de Cristo Jesus e buscar o seu auxílio, a sua ajuda. Fique imaginando se você às vezes se você às vezes tem deixado de buscar Jesus Cristo na hora certa. Se você não tem protelado por muitos tempos, por algum outro dia, e não tem chegado diante dele no momento correto e certo para buscar auxílio e socorro para o seu viver. Aquele homem então foi até Jesus Cristo no momento certo do seu viver. Algo que eu posso observar no versículo 47 ainda. Ele buscou, não somente buscou Jesus Cristo na hora certa, mas ele buscou a pessoa certa, a pessoa correta. Porque Jesus Cristo, sim, poderia então transformar o seu viver, transformar a sua vida. Jesus Cristo, sim, poderia fazer uma diferença enorme na sua vida. E Bartimeu, então, chamou Jesus de filho de Davi. A Bíblia fala que o Messias viria da descendência de Davi. Dá a entender aqui, meus amados, que nesse momento aquele cego que não enxergava, ele pôde enxergar muito mais do que a multidão que estava em volta de Jesus Cristo. Porque ele sim entendia e sabia que Jesus Cristo era o Messias enviado para Israel. O Messias enviado para você. Aquele cego sabia que Jesus Cristo ele veio para mudar toda a humanidade. Todo aquele que cresce nele teria com certeza uma salvação, uma transformação na sua vida. Então é que ele chama dessa forma, então. Filho de Davi, ele reconhece que Jesus Cristo é o Messias enviado de Deus. Então ele entende que ele buscou a pessoa certa, a pessoa correta. Ele também chamou Jesus Cristo de mestre. A palavra mestre, a palavra no hebraico, ela significa Rabone, que também é traduzida por Senhor. Além de Bartimeu, a única pessoa que usou essa palavra foi Maria, entendendo que ele era o Senhor, o enviado, aquele que traria mudança em toda a humanidade. Lá no versículo 48, nós vamos entender que Bartimeu, ele buscou Jesus com perseverança. Ele foi perseverante. Nada, ninguém pôde deter o seu clamor. Ele clamou, ele gritou, ele buscou. A multidão, as pessoas que ele estavam, por mais que tentasse de alguma forma impedir que ele fosse até Jesus Cristo, isso não foi obstáculo para ele. Ele clamou com perseverança. Algumas vezes, meus amados, nós começamos a interceder, começamos a orar. Algumas vezes nós colocamos alguns objetivos em nossa vida e, de repente, no meio do caminho nós paramos. Porque parece que nós não temos fé, é como se fosse uma falta de fé.
Nós aprendemos na quinta-feira passada, um estudo bíblico que nós ministramos ali, e nós aprendemos sobre fé. Nós precisamos acreditar, confiar que Jesus Cristo está conosco, que Ele está com você no barco, que Ele não vai te desamparar, que Ele não vai deixar você. Precisamos acreditar que Jesus Cristo é aquele que vai resolver toda e qualquer circunstância para mim e para você. Nós temos falado que nesses dias são dias de incertezas. Não temos segurança no trabalho, não temos segurança na família, não temos segurança na saúde. Alguns dizem que o mundo não será mais o mesmo, a nossa cidade não será mais a mesma, as pessoas não serão mais a mesma depois dessa pandemia que tem assolado todo o nosso universo. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele foi, é e sempre será o mesmo. Não há barreiras. E o texto aqui, esse homem aqui, esse cego que sabia que Jesus Cristo poderia resolver toda a sua situação. Por isso ele clama perseverantemente por Jesus Cristo. Ele não silenciou a sua voz, mas ele clamava a cada instante mais e mais para ser ouvido por Jesus Cristo. Havia algumas circunstâncias diante de todo aquele homem ali. Aquelas pessoas que estavam indo para Jerusalém, passando por Jericó. Posso observar talvez algumas coisas rápidas aqui, que eu acho interessante falar com vocês. As pessoas estavam com pressa de chegar a Jerusalém. Aquelas pessoas estavam com vontade de chegar a Jerusalém. Por isso, o clamor daquele cego, quando a multidão vê ele clamar, a multidão que estava apressada para ir festar em Jerusalém, diz, olha, nem precisa você gritar, clamar, porque Jesus Cristo não vai incomodar com você. E você não vai incomodar o mestre aqui agora. Aqueles gritos para aquela multidão, aquelas pessoas, diziam o seguinte, olha, esses gritos estão incomodando Jesus Cristo. Não adianta você gritar, não adianta você clamar. Mas aquele cego, ele sempre gritava, ele sempre clamava por Jesus Cristo, o filho de Davi. Uma coisa que eu posso que chama a atenção também, observando entre o 47 e o 48, e eu quero ler o 48 novamente com vocês, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus amados, aqui eu quero conversar com você. Quantas vezes você tem colocado a sua vida no altar do Senhor, posto um propósito diante de Deus, e você começa a clamar em Jesus Cristo, e você se humilha diante dele, você se prostra diante dele, porque você sabe que ele pode resolver a sua questão. E quantas pessoas se voltam contra você? Quantas pessoas dizem para você que isso não vai dar em nada, que a sua oração não vai ser respondida, que essa questão não vai ser resolvida? Isso é um caso perdido. Mas eu quero dizer para você que você necessita e precisa estar confiando sempre em Jesus Cristo, porque Ele resolverá toda circunstância e situação que há no seu viver, na sua vida. Jesus Cristo pode, confia nele, espera nele, certamente Ele vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Meus amados, então Bartimeu buscou Jesus com humildade. Ele teve ousadia, ele foi até Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus Cristo poderia resolver a sua questão da sua saúde física. Kierkegaard é conhecido como se fosse o pai do existencialismo. Ele disse que fé é um salto no escuro. Mas aquele homem que não enxergava, ele entendeu que fé era um salto em rumo a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a solução para todo aquele homem, toda pessoa que necessita de alguma coisa. Basta você confiar, você ter fé, e Deus resolverá toda a questão do seu viver. Vamos confiar nele, vamos esperar nele,
que Ele vai te abençoar com certeza em nome de Jesus. E por último, meus amados, eu posso aprender aqui nesse texto, agora observando o verso 52, que aquele homem ele teve uma nova vida. Qual foi a sua nova vida? A nova vida daquele homem, antes cego e agora curado. Ele foi até Jesus Cristo. Jesus Cristo pergunta para ele: o que você quer que eu faça por você? Ele diz o seguinte: eu quero ver. Se nós observarmos esse texto aqui, esse homem ele quebrou todas as regras. Não sei se para ser cego tem regras ou não, mas o meu pensamento talvez tenha sim. Tá? Aquele homem, o texto diz que ele levantou e de um salto para ir até Jesus Cristo. Geralmente a pessoa que não enxerga, ele não pula, ele começa a tatear, a passar a mão, vai com cuidado para que não venha ter nenhum acidente. Mas ele tomou uma posição, porque ele sabia que a sua vida seria restaurada e mudada naquela noite, naquele momento, no nome de Jesus Cristo. E eu creio, meu amado, se você confiar nessa noite, Jesus Cristo poderá resolver toda a questão na sua vida, seja ela física, financeira, familiar, o que estiver passando na sua vida, Jesus Cristo pode mudar, pode resolver por você, basta você confiar nele, que ele pode transformar todo o seu viver, porque ele pode sim fazer isso na sua vida, no seu viver. Então Bartimeu, ele foi salvo por Cristo. Bartimeu, ele foi curado por Cristo Jesus. E Bartimeu, ele foi guiado por Cristo Jesus. Se entendermos aqui, ele falou o seguinte: vai, né? Bartimeu, a tua fé te salvou. Então ele acreditou em Jesus Cristo, ele confiou em Jesus Cristo. Talvez o que mais interessasse na vida daquele homem para Jesus Cristo fosse a salvação. É como se Jesus Cristo pudesse abrir então, aquele homem pudesse então abrir a visão daquele homem interior. Não a sua visão física, mas que Bartimeu começasse a enxergar quem é Jesus Cristo, o Senhor do seu viver, o Senhor da sua vida. E Jesus Cristo está interessado, meu amado, você que me ouve nessa noite, em mudar, em dar uma nova visão para você que você possa enxergá-lo, não só com olhos materiais, mas com olhos espirituais, olhos da fé, que certamente terá a sua vida abençoada. E Bartimeu então foi curado por Cristo Jesus. Se há enfermidade na sua vida, Jesus Cristo pode curar você por completo. Também é fé, acredite. Ele fala isso na sua vida com certeza. E Bartimeu, a partir daquele momento, ele começou a seguir a Jesus Cristo. Ele pôde então deixar tudo que estava de lado e seguir a Jesus Cristo. Algo que me chama a atenção nesse texto também, para me concluir aqui, é que quando foi dada a ordem para que ele fosse até Jesus Cristo, ele levantou de um salto, ele pegou a sua capa e jogou fora, e foi até Jesus Cristo. Ele entendia que a partir daquele momento, ele não mais precisava daquela capa. Há alguns estudiosos que dizem que os governantes romanos, eles auxiliavam as pessoas que necessitavam, que viviam na rua pedindo esmolas, eles pegavam, davam uma capa para eles. Era como se fosse uma autorização para a pessoa então poder então pedir esmolas. É como se fosse para mim, é como se fosse uma autorização para o fracasso. Olha, você não vai ter como você sobreviver a não ser então pedindo a ajuda de alguém. Então vou dar essa capa para você, porque ninguém vai poder então te maltratar, ninguém vai poder dizer que você não pode fazer isso, mas estou autorizando você então a ser então um pedinte, um mendigo, um pedidor de esmolas. Mas aquele homem entendeu que Jesus Cristo estava ali, ele pegou tudo aquilo, aquela maldição que estava sobre si e lançou fora, porque ele sabia que Jesus Cristo, a partir daquele momento, ia restaurar, mudar todo o seu viver. Basta você confiar, meu amado, que Jesus Cristo vai restaurar o seu viver também em nome de Jesus. Fique comigo, vamos orar. Creio que Deus tem algo para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu rogo por essa vida que me olha, que também me escuta nessa noite. Pai, vai visitar o seu lar, vai visitar a sua vida. Pai, venha trazer a cura que há necessidade na vida dessa pessoa que está me ouvindo nessa noite aqui agora. Se há algo que talvez disse que não haveria cura, eu creio que Deus pode intervir e vai com certeza transformar essa vida que está nos ouvindo. Pai, venha trazer alegria, paz nessa casa, paz nessa vida.
para que possa ser compreendido também o amor de Cristo Jesus nesse lugar, nessa casa que nos ouve, Pai. Ouça cada um de nós. Clamamos a Ti, intercedemos e oramos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Meus amados, fique com Deus, que Deus te abençoe e seja abençoado e tenha uma semana abençoada, com certeza, em nome de Cristo Jesus. Amém.